O lado ruim de torcer para o Grêmio tem sido a imprevisibilidade do time. E o lado bom de torcer para o Grêmio tem sido a imprevisibilidade do time. Fim de jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Flamengo 8, Grêmio 0. Mas isso é só o placar aqui dos comentários da galera do Sport TV. Não é o placar do jogo, né? 8 votos para a vitória do Flamengo, 0 no empate, 0 na vitória do Grêmio. Brincadeiras à parte, não tô nem dizendo que eles estão errados. Não tô nem dizendo que eles estão errados. Mas brincadeiras à parte, né? Se tinha um temor do que poderia acontecer com o Grêmio lá no Maracanã, depois que o Flamengo parece que começou a engrenar de vez, né? Quando o Flamengo enfrenta o Inter na Libertadores, se dizia muito que ainda não era o Flamengo azeitado, encaixado. O Felipe Luiz recebia até algumas críticas lá no Rio de Janeiro e tal. E aí começou a ganhar um corpo e aquela coisa da confiança, começa a embalar, entrosar. E aí quando fez 8-0 no Vitória, meu Deus, aí agora o Flamengo veio, o Grêmio que prepare o lombo, né? Porque se for 6 ou 5, ninguém pode se espantar, porque não sei o que, papapá. E de fato, estava todo mundo assustado, né? Os gremistas um pouco assustados. Assino agora uma derrotinha digna, simples, que era uma tendência, vamos falar a verdade também, né? Não estamos aqui também contrariando a lógica, mas o Grêmio foi ao Rio de Janeiro e voltou com 1 ponto na bagagem. 1-1, depois de sair perdendo no Maracanã, que bateu recorde de público do futebol brasileiro na temporada. Quase 70 mil pessoas que explodiram no gol do Arrascaeta. E eu faço questão de dizer isso porque é mais difícil, tá? É mais difícil tu... E o Grêmio saiu perdendo do Galo também, lá em BH, numa arena também lotada, né? É mais difícil tu sair atrás, uma explosão da torcida, uma atmosfera totalmente hostil, nesse sentido, né, para o visitante, e o Grêmio vai atrás. No caso do Galo, o Grêmio até vira o jogo, faz 3-1, né, e no caso do Maracanã, o Grêmio consegue buscar um empate contra o time mais poderoso, mais vistoso da América, do continente. Esse é o Flamengo. Então, assim, cara, é muito louco, porque eu brinquei no começo do vídeo sobre o time ser imprevisível, né. Nos últimos jogos a gente fez 4 pontos contra Galo e Flamengo fora de casa e 1 ponto contra Sport e Ceará na Arena do Grêmio. A gente conseguiu perder para o Sport, que não ganhava de ninguém há 54 anos. Para o Sport que nem lembrava como era vencer um jogo na Arena do Grêmio, cara. Então, assim, por isso que eu falei da imprevisibilidade. Quando a gente pensa que agora tem 3 pontos aqui, com alguma tranquilidade a gente consegue garantir. A gente perde. Aí quando tu pensa que a gente vai tomar 6, a gente empata. Ou contra o Galo também, a gente estava considerando a vitória já um placar aceitável, assim, né? Tipo, ok, ninguém queria, mas também não era para fazer nenhuma crise se viesse. A gente ganhou, e bem ganho, de 3-1. Então, cara, que loucura, sabe? A que se deve essa inversão de expectativas, talvez, na minha opinião. Acho que o Grêmio é um time muito fraco, muito ruim, muito limitado. A raiz da explicação está aqui, que consegue destruir mais do que construir, né? É mais fácil destruir do que construir. Quando o Grêmio entende a sua limitação, abraça a sua limitação, respeita a sua limitação, talvez o Grêmio faça um jogo um pouquinho mais de acordo com a sua realidade. E aí, em fazendo um jogo mais de acordo com a sua realidade, ele consegue fazer um pouco melhor aquilo que ele está se propondo a fazer, e daqui a pouco acha uma escapada aqui, um contra-ataque ali, um lance fortuito e não sei mais o que, e aí, com o jogo um pouquinho mais controlado, as coisas podem acontecer de uma forma mais satisfatória. Agora, quando o Grêmio precisa criar, propor,
né, tomar a rédea da situação e ser protagonista e do meio para frente mostrar alguma construção, alguma movimentação, cara, aí é um Deus nos acuda. E o feitiço vira contra o feiticeiro não, mas aí tudo que eu falei no outro cenário se vira contra nós. Aí o outro time que veio se defendendo, que veio entendendo a sua realidade de franco atirador, esse time acaba conseguindo encontrar melhor as oportunidades, porque o Grêmio patina, tropeça nas próprias pernas. Eu acho que é mais ou menos por aí. O Grêmio tem que entender o que fazer com esses jogos em casa, em tese mais ganháveis. Será que não é de jogar mais se resguardando e estocando? Será que não é mais fácil ganhar do Sport Recife na Arena fazendo um jogo parecido com esse que fez contra o Flamengo? É claro que é difícil fazer algo parecido porque o Sport não vai ter a iniciativa do Flamengo, a qualidade do Flamengo. Então é um quebra-cabeças, cara. É um quebra-cabeças que eu não tenho a resposta, tá? Mas eu acho que o Grêmio tem que entender muito bem, porque não é aleatório mais, né? Ah, contra o Galo pode ter sido aleatório. Ah, contra o Sport pode ter sido aleatório. Mas daí o Ceará repetiu o comportamento do Sport e aí o Flamengo se repetiu também uma atuação mais interessante à la BH, né? Então, assim, o que está acontecendo? Espero que o Grêmio tenha as respostas. Mas focando no hoje, né? Eu acho que também um Grêmio um pouquinho mais... Claro que o Flamengo foi melhor, é claro que o Grêmio meio que acha um gol num pênalti ali, mas achou porque também engatou um contra-ataque, porque também não ficou tão recuado, porque o Noriega fez um belo lançamento pro Pavon na hora do pênalti, porque o Volpi defendeu bem, porque a gente também não tomou um massacre de 20 chances, coisas que em outros tempos poderia ter acontecido, né? Aí se tu toma um massacre, umas 3 bolas vão entrar, né? Então assim, claro que a gente não fez um grande jogo no sentido de bater de frente com o Flamengo, mas também a gente conseguiu ser sólido o suficiente para dar margem para cavocar esse empate improvável, né? Acho que o Grêmio foi até mais merecedor do empate, talvez, contra o Palmeiras lá em São Paulo, que o Grêmio acaba perdendo, né? Mas ali tinha um joguinho com mais cara de empate, né? Hoje o Flamengo foi mais dono do jogo, vamos falar a verdade. É um elenco muito superior ao resto do Brasil e da América até, talvez. Superior até ao próprio Palmeiras, eu diria. Mas, cara, é isso. O Grêmio conseguiu jogar o jogo que tinha que jogar, fazer o que tinha que fazer para conseguir a vitória. E além dessa postura que eu digo que talvez o Grêmio, né, mais entendedor do seu papel ali no jogo, conseguiu cumpri-lo melhor, né? Eu acho que também, assim, no frigir dos ovos, futebol é jogador, né? O Grêmio começou depois de 3 anos, é muito louco, tá? Eu posso estar me precipitando com o que eu vou falar aqui, porque tem o fator triturador que pode me contrariar logo adiante ali. Mas, na minha opinião, a gestão Guerra foi pavorosa, uma das piores que eu já vi no quesito futebol, né? O Luiz Wagner Vivian é um cara que não tem a mínima condição de exercer o cargo dele, mas é uma gestão que começa com Soares e vai acabar com Arthur, né? 2 grandes contratações, a Soares talvez a maior da história do Rio Grande do Sul, eu diria que sim, na verdade, a maior da história do Rio Grande do Sul, disparado, né? E essa janela, além do Arthur, eu acho que é a melhor da gestão Guerra também, né? Com o Marcos Rocha, o Noriega, o Arthur, enfim, alguns nomes aí que tomara que ainda venham e etc. O Carlos Vinícius, né? Parece um jogador interessante também. Então, assim, cara, no frigir dos ovos também, futebol é jogador. E aí tu começa a ter ali um Noriega de atrás defensivamente, o Marcos Rocha, o Carlos Vinícius lá na frente, né? Uma outra dinâmica pro jogo já se abre. Então, assim, também tem um pouco disso, tá? Eu acho que também a gente sempre falava que precisava de titulares pro time, uns 4 ou 5, e tá acontecendo, estão chegando, né? Já tem uns 3 aí, 4, querendo entrar no time. O Balbuena seria outro, né? Não fosse aquela infelicidade. Então, assim, cara, mas tem aí já uns caras dando outra fotografia, né? Eu tô falando de um atacante, o Cuejar finalmente virou um reforço, né? Aí tem o Noriega mais atrás ali. Então eu já tô falando de todos os setores do time, com novidades ali que estão também
dando um pouquinho mais de qualidade. Porque não adianta o técnico, não adianta a tática, ou não sei o que, cara. Tem uns jogadores que passaram, e ainda alguns que estão talvez no Grêmio, que não adianta, cara, não adianta, não tem mágica. Não tem mágica, né? Então acho que tem um pouco disso também, dessa qualidade, mas eu digo que o Grêmio ultimamente, desde o Renato, passando por Quinteiros e até mesmo logo que o Mano chega, acho que agora eu quero acreditar que o Mano está começando a mudar esse cenário, né, com um time um pouquinho mais coeso e organizado, mas o Grêmio tem sido um triturador de individualidades, né, o que pode até pesar muito na nossa avaliação sobre a gestão Guerra no quesito futebol, porque assim, se a gente for lembrar, cara, chega aqui o Bright White, daí a gente fala, nossa, esse cara parece ser de outra turma, outra prateleira, tá destoando, é um cara muito bom, legal. Aí chega o Monsalve, resolvendo jogo atrás de jogo, nossa, craque. Falavam até, acho que o Barcelona tinha interesse, tava de olho no Monsalve, não sei o quê, né? Aí chegou o Wagner Leonardo, puxa, finalmente o Grêmio achou um zagueiro, depois de não sei quanto tempo, papapá. Cara, aí todos esses caras começam a sucumbir, a gente começa a se irritar com esses caras. O Monsalve sai de circulação. O próprio Cristaldo, em algum nível, também já teve um bom momento, né? Aí o Bright White começa a ficar irritante, né? O Wagner Leonardo já vira reserva, né? Aí surge a gurizada, o Alisson. Nossa, o Alisson é um novo craque e tal. Daqui a pouco o Alisson já começa a ser criticado também e a fazer jogos ruins. Mas o Alisson, eu ainda acho que ele está sobrevivendo a esse triturador. O Riquelme é um cara que para muita gente já... Teve um amigo meu que disse num grupo de WhatsApp ali agora, esse Riquelme aí pra mim já dei por visto, pra mim já pode mandar embora. Cara, calma, né? Calma. Tem uns caras consagrados, o Bright White e tal, que estão sucumbindo a essa bagunça desse time horroroso que o Grêmio montou, né? Aí tu quer cravar que o Riquelme serve ou não serve em meia dúzia de jogos do guri? Calma, né? Então, principalmente com a base, a gente tem que ter muita calma. Mas eu tenho medo que também daqui a pouco o Carlos Vinícius não esteja jogando nada, ou fique gordo, né, que acontece muito no Grêmio, que o Marcos Rocha daqui a pouco vire patético, que o Noriega, esse de grande estreia, comece a tropeçar no cadarço nos próximos jogos. Então, assim, eu tenho um pouco de medo do fator triturador de individualidades que o Grêmio tem se tornado. Tá? Mas se isso não acontecer, se o Mano conseguir dar uma estabilidade para o time e esses reforços, o Arthur e companhia, conseguirem encaixar na engrenagem, cara, eu prevejo sim um fim de ano mais digno, mais tranquilo, sem sobressaltos, sem medos, né, da parte de baixo da tabela. E quem sabe, com muita sorte, aí com um pouquinho além de sorte, na verdade, com muita competência, com muita liga, muito encaixe, e talvez chegando o Roger Guedes junto, e um monte de coisa ainda acontecendo, cara. Talvez, quem sabe, até mesmo sonhar com alguma vaga nos G8, ou sei lá que G que vai se abrir no horizonte, tá? Mas eu acho que a nossa situação ainda é de olhar para baixo e de pleitear um fim de ano mais digno e tranquilo. Por hora, já me dou por satisfeito nessa condição. Que mais, né, que a gente pode falar do dia de hoje? Eu falei do Noriega, né, uma bela estreia. Falei ano passado, mas acho que vale o registro. Agora tem uma máquina de lavar roupa aqui que começou como é que se diz? Ela vai decolar, vai levantar voo. Então talvez se entrar uma turbulência aqui no áudio, não se assustem. Não tem um avião invadindo a sua janela. E é isso, cara. Não tem muito o que dizer, né? Porque se a gente estivesse emendando ali o jogo do Galo com esse, eu estaria empolgado aqui, em cima da mesa, dizendo agora vem o Grêmio, segura que eu quero ver. E não sei, mas, cara, teve o Ceará, teve o Sport, no meio de tudo isso, é o mesmo time praticamente que faz um jogo e depois faz o outro, então... Eu tô feliz com o resultado de hoje, satisfeito. Não exultante, porque o Grêmio não ganhou, né? Mas assim, tô satisfeito. Tô até aliviado, porque sim, se tinha um medo de algo pior, que abala a confiança, além de abalar a tabela, né, na prática, abala coisas piores, né? E eu acho que o Grêmio consegue um ponto que também, além de somar na tabela, dá também uma confiança, dá um estofo, dá um clima melhor, dá um tempo para respirar aí nessa parada FIFA, com ares um pouco mais leves,
né, ali pelas bandas do Humaitá. Mas não dá para nem cogitar que agora vai, que agora estou empolgado, que agora ninguém segura, que o Z4 já é passado, é uma preocupação que não nos pertence mais. Eu estou longe desse sentimento porque, como eu disse, não foi o jogo do Galo seguido desse Maracanã, né? Ou ainda pega aquele Grenal da transição dos técnicos, né? Que foi o Rames Freitas, o treinador, né? O Mano já estava acertado, e o Quinteiro já estava demitido, mas foi o Rames na Arena. O Grenal do primeiro turno do Brasileirão, né? Que foi um empate e o Grêmio foi assaltado pela arbitragem, deveria ter ganho aquele jogo. Ali o Grêmio jogou muito bem, foi um dos melhores jogos do Grêmio, talvez, na temporada. Se tem aquele Grenal, o jogo do Galo em BH e esse Maracanã na sequência, eu digo assim, gente, acabou drama. Agora é G4, não estou nem dizendo G8, é G4 a meta, né? Mas a gente conhece o eletrocardiogrêmio. A gente sabe que é imprevisível pro bem e pro mal. Eu acho que esse é o grande desafio do Mano, né? Porque já mostrou que jogo grande, jogo encardido, jogo fora de casa contra bons ataques, bons times, o Grêmio consegue ter uma postura aceitável, até mesmo satisfatória, né? O drama agora é fazer o feijão com arroz, fazer o beabá, resolver alguns jogos em tese mais simples, em casa principalmente, né? E começar a somar pontos de forma consistente. Vamos acompanhar. Feito. Era mais ou menos isso. Falou, abraço.